Oi, boa noite. Voltaram, né? Fiquem tranquilos. Hoje vai ser mais leve. Ninguém aguenta duas, né? Na sequência daquele tipo. Espero que você tenha passado um dia agradável. Espero que sua quarta-feira tenha sido, sua quinta-feira tenha sido abençoada. Quinta-feira, numa semana de oração, dentro da energia da própria semana, tanto do pregador quanto da sua audiência, por conta das suas atividades, do seu trabalho, há um risco de o cansaço tentar dominar aqui um pouco a sua concentração. Então eu espero que Deus possa fazer um bom trabalho ao capturar toda a sua concentração nos próximos instantes. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Durante esta semana, nós estamos nos aventurando na investigação de um tema que temos percebido percorre toda a Escritura. Desde a entrada do pecado, Deus desenvolveu um plano de resgate da humanidade e, dentro de sua sabedoria e do seu sagrado propósito, Ele achou por bem usar seres humanos para avisar outros seres humanos deste projeto. Então, aqui e ali, Deus precisou escolher algumas pessoas para poder fazer avançar o seu plano. Houve um momento em que a humanidade ficou reduzida a uma família. Depois, ele, a partir de um outro núcleo familiar, descendente de um dos filhos de Noé, ele começa a desenhar e detalhar melhor esse plano. A partir da descendência de um homem fiel em sua geração, Deus forma um povo que deu muito trabalho. E quando nós investigamos as Escrituras, nós percebemos que Deus gastou mais tempo tentando colocar o povo de volta aos trilhos do que a gente vendo eles caminhando ou indo na direção da vontade de Deus. Então, uma expressão que eu utilizei aqui várias vezes, aos trancos e barrancos, Deus foi levando o seu projeto. Deus sempre teve dispositivos para conseguir colocar de volta o seu povo no trilho, mesmo quando a apostasia parecia geral e completa. Um dos recursos mais utilizados por Deus foi o exercício da voz profética. Essencialmente, o trabalho de um profeta era apelar ao povo para que voltasse aos termos do acordo, aos termos da aliança, aos termos do concerto. Essencialmente, este foi o trabalho do profeta. Vimos essa semana que, especificamente em profecias de tempo, com marcação de data, um padrão se estabelece: profeta que dá a mensagem e um outro que a recepciona. Um profeta marca o início da contagem e um outro profeta marca o seu final. E nós vimos que o tema do remanescente atinge os dias finais. Há um remanescente escatológico, apocalíptico. Ele tem características muito definidas e esta semana, nós as analisamos. É um povo que insistentemente decide obedecer a Deus como marca, como característica, mantém o espírito de profecia como uma marca do povo que é conduzido por Deus. Mas nós vimos, infelizmente, e para nossa vergonha, que o remanescente não é conhecido tanto por sua santidade, mas pela verdade que ele possui, ainda que ele não a viva de maneira devida.
Ontem vimos que há uma inversão na lógica no fim de todas as coisas, porque essa dinâmica precisa ser interrompida. Antes do retorno de seu filho, Deus decidiu que não mais tiraria o remanescente de um todo, mas o grupo que daria a última mensagem, que receberia o seu Senhor voltando em glória, este grupo seria preservado e Deus mesmo se encarregaria de fazer uma limpa dentro do remanescente. Vimos isso ontem e conhecemos isso como sacudidura, e isso foi ilustrado numa parábola, a parábola do joio e do trigo. E nesta parábola, lembrando você que o Cristo glorificado, descrito de diversas maneiras a partir do ponto de vista do profeta, ou do objetivo que o profeta gostaria de alcançar, um Cristo que no capítulo 19 vem montado num cavalo branco para guerrear, com uma espada afiada na mão de 2 gumes. Esse Jesus é descrito no capítulo 14, o capítulo 14 que fala dos 144 mil, o capítulo 14 que fala das 3 mensagens angélicas. Esse Jesus é vindo com uma foice na mão, dando a entender que há um conceito, uma noção de colheita. E é exatamente isso que a parábola do joio e do trigo, ela apela. E essa separação entre joio e trigo é uma atribuição divina. Ele sacudirá a casa de Israel. Essa é a profecia. E ontem vimos que precisamos de uma fé como a de Cristo, que está apoiada única e exclusivamente em Deus, em nada mais, nem nós mesmos, nem nas pessoas que nós amamos, nas pessoas que nós confiamos, nem na igreja que nós servimos, em nada, nada, porque qualquer coisa em que nos apoiemos será frágil para um momento sensível como esse, quando tudo será sacudido. Unicamente em Deus você deve se apoiar, unicamente nele. Pois bem, hoje eu gostaria de dar uma pista a vocês, de um alerta feito por Jesus, e de uma dica que ele dá, de um apelo que ele dá, de uma exortação que ele faz, em relação ao preparo, enquanto ele não vem. Você já tem a sua Bíblia aberta aí? É Mateus capítulo 25. Eu vou pedir para que você incline mais uma vez a sua cabeça e nós vamos orar a Deus. Amantíssimo Deus e nosso Pai celestial, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. Que segurança ela nos traz, porque de forma lógica, coerente, o Senhor há 6.000 anos tem trabalhado com a humanidade, com a sua igreja, através de um padrão. Aquilo que foi desenhado no passado, no período dos patriarcas e dos profetas, que foi colocado no papel, quando o Senhor fez aquela montanha tremer, aquele contrato, aquela lei que um dia fora escrita nas tábuas, a promessa que ela seria escrita nos nossos corações, e que os teus fiéis filhos seriam leais a esta lei. E há um padrão na forma como o Senhor lida com os seres humanos, e isso nos traz segurança, nos dá previsibilidade. Nós te agradecemos muito, Senhor. E nós precisamos ser instruídos, porque nós somos tolos, nós nos distraímos fácil. Então, neste momento, quando tua palavra está aberta, nós vamos à Escritura e nós queremos, na noite de hoje, receber a instrução diretamente do Cristo a quem nós amamos e a quem nós servimos. Que esta mensagem venha, Senhor, como ela precisa vir, para atender a nossa condição atual. Senhor, por favor, ao deixarmos este recinto nos próximos instantes, que tenhamos a clara certeza e percepção
de que o Senhor esteve aqui conosco e falou com a gente. Nós te pedimos estes favores, Pai, confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Mateus capítulo 25, a partir do primeiro verso. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Verso 3. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Verso 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Estas palavras foram ditas, pronunciadas, 2 dias antes de Jesus morrer. Foi uma semana muito sensível na vida dele. E ele sabia que iria morrer. Então cada um dos seus passos naquela semana foi dado meticulosamente. Cada uma das suas instruções, a maneira como ele gastou o seu tempo, onde ele foi, com quem ele comeu, o que ele disse, tudo isso foi feito levando em conta que na sexta-feira ele morreria, e ele sabia disso. Desde o jantar no sábado à noite, na casa de Simão, um jantar feito em sua homenagem, quando uma mulher quebra um vidro de perfume e lava os seus pés, enxugando com seus cabelos. No domingo, quando ele entra em Jerusalém, aclamado como rei. Na segunda-feira, quando ele vira as mesas dos cambistas e pela segunda vez expulsa aquelas pessoas do pátio do templo. Na terça, quando ele entra em discussão, uma discussão acirrada, difícil, complicada, contra a elite religiosa, os acusando de hipocrisia. Na quarta-feira, a sua atenção é chamada para o templo e houve um momento em que os discípulos perguntaram: Senhor, quando vai acontecer isso que o Senhor anda dizendo que vai acontecer? Quando que será o fim de todas as coisas? Que sinal para a gente poder saber? E aí você tem o capítulo 24 de Mateus, considerado pelos estudiosos o apocalipse de Jesus. E ali ele descortina o futuro. Ele abre o espaço no tempo do amanhã para dizer à sua igreja, instruir a sua igreja algumas coisas que ela teria que enfrentar. Então Jesus, ele mistura ali basicamente 3 períodos distintos, e você não consegue perceber isso numa leitura superficial. Você precisa atentar para quando Jesus vai mudando de fase, de período. Ele vai falar do período que os discípulos teriam que enfrentar por ocasião ali, muitos deles, da destruição de Jerusalém, 30 e poucos anos depois. Depois ele vai para a Idade Média, onde haveria uma perseguição horrorosa, e por fim, as cenas finais que dariam ali muito próximo ao seu retorno à terra. Ele transita nesses 3 períodos, basicamente, nesse longo discurso do capítulo 24. Mas há um apelo aqui. O apelo é o apelo à vigilância. Ficou definido dentro do sagrado propósito do Senhor que eles não informariam a data à igreja. Eles não diriam exatamente o dia e a hora que voltariam para buscar e resgatar a sua igreja. Isso ficou claro no acordo que eles fizeram. Então ele deixa isso claro. Não foi dito. Então vocês precisam estar preparados.
E você e eu não podemos compreender o capítulo 25, e parte dele acabamos de ler, sem levar em conta o contexto. E o contexto é esse: o preparo para o retorno do nosso Senhor. Jesus utiliza aqui uma analogia, um símbolo, a cerimônia de casamento. As cerimônias de casamento que a gente costuma presenciar hoje são diferentes das que havia no Antigo Oriente. Então, é preciso aqui, de alguma forma, uma contextualização. O nosso modelo aqui é um modelo de praticamente algumas horas, uma cerimônia, não é? Você enche a igreja, flor pelo corredor, vem aqui o pastor, a noiva, todo mundo se levanta, ela vem de branco, rasgando o corredor pelo meio, o bobão aqui na frente olhando, não sabe nem o que fazer direito, família torcendo para ele não desmaiar. E aí, dependendo da igreja, muita gente ressentida, porque os noivos não tinham dinheiro para convidar todo mundo para a festa que ia ser depois, então uns foram convidados para a festa, outros não foram, fica uma confusão danada. Então é isso aí que vocês já conhecem. Aí vai para lá, o bolo, 3 andares, a foto para cortar o bolo, o brigadeiro, essas coisas não pode faltar, né? Esse é o casamento que a gente conhece aí, né? E naquela noite todo mundo vai para a sua casa e os noivos vão para a lua de mel, e é isso daí. Naquela época não era nada assim. Às vezes a festa de casamento levava dias. Eu fico me perguntando, rapaz, esse povo era festeiro, né? Dias. Festa de casamento, ela se dava, era um ato público, dependendo do tamanho da vila, da cidade. O noivo saía de sua casa, a noiva saía da casa dela, eles se encontravam no meio do caminho e iam para o local da festa. Então havia todo um contexto, mexia com a cidade inteira. E o noivo, quando deixava a sua casa, ele ia acompanhado dos seus amigos, ela também. E isso se dava no meio da cidade. Mas essa parábola que traz a analogia do casamento, ela está entre outras 2 parábolas. Ela está entre a parábola do Senhor e dos servos e a parábola dos talentos. E as 3 parábolas apelam à vigilância e ao preparo. As 3 parábolas. E nós não podemos perder de vista esse elemento, o preparo. Mas vamos lá. Se Jesus utiliza a analogia do casamento, vamos tentar decodificar isso aqui. Então responde para mim, não tem pegadinha, mas muito cuidado, você pode acabar trocando as bolas aí. Quem é o noivo na parábola? Diga para mim. Jesus, você está certo, 10 para você. O que é a lâmpada na parábola? Diga para mim. Palavra de Deus, você lembra? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para o meu caminho. Você aprendeu em algum momento, o óleo que vai dentro da lâmpada representa o quê? O Espírito Santo. Aí você diz para mim, e a noiva na parábola representa quem? Olha só, você... Tinha um personagem na escolinha do professor Raimundo, ele respondia tudo certo, mas no final, agora para tirar o 10. Não é a igreja. Não é. Nós vamos no automático, né? A igreja na parábola, ela é representada pelas virgens. A noiva é a Nova Jerusalém. Grande Conflito, página 426. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. E ela diz, a esposa representa a santa cidade, a Nova Jerusalém. E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. E a serva do Senhor utiliza Apocalipse 21, versos 9 e 10. Ele mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma esposa. Então, na parábola, Cristo é o noivo, a lâmpada é a palavra, o óleo é o Espírito, as virgens são a igreja, e a noiva é a Nova Jerusalém. Então, isso ficou claro para nós. Então, vamos lá. Dentro da parábola, você tem 10 virgens. Elas são divididas em 2 categorias. Dependendo das versões, umas são chamadas de nécias, ou tolas, ou imprudentes, e as outras são prudentes. 2 grupos. Mas vamos às similaridades, antes de a gente ir para a diferença. Todas elas saíram para encontrar o noivo, sim ou não? Todas elas. Todas elas
criam na vinda do noivo. Todas elas tinham a expectativa de se encontrar com o noivo, todas, não apenas as 5 prudentes, mas todas. Porém, há um elemento na parábola, que é a demora do noivo, a tardança do noivo. O noivo não marca o horário, e ele acaba demorando na perspectiva das 10 virgens que o aguardavam, ele acaba demorando. E todas, por conta da aparente demora, todas acabam cansando. Quantas das 10 dormiram? Responde para mim. Todas elas dormiram. Todas elas aguardavam o noivo e todas elas acabaram pegando num sono. Porque dentro da perspectiva para a qual a parábola aponta, há um tempo de espera onde a fé é provada. Mas à meia-noite ouve-se um grito. Essa parábola, que é um apelo à vigilância, os seus envolvidos não previram uma demora tão longa. Então diz para mim, quantas delas tinham as lâmpadas? Todas. Quantas delas tinham o óleo? Todas. Quantas delas aguardavam e tinham a expectativa de encontrar-se com o noivo? Todas. Quantas delas acabaram cansando pela demora? Todas. Quantas dormiram? Todas. Quantas foram pegas assim, de sobressalto, porque à meia-noite gritou-se, eis o noivo? Quantas delas? Todas. A única diferença entre as tolas, as imprudentes e as prudentes foi o preparo. A diferença consistia não na crença, não na expectativa, não nos instrumentos, mas no preparo. Todas sabiam o que precisavam fazer, mas nem todas possuíam o suprimento. E aqui eu digo a você, é na crise que o caráter é provado. Quem não se preparou vai se dar mal. E nessa hora, não adianta você fazer alguns apelos. Dá uma olhadinha ao capítulo 7 de Mateus, por gentileza. Os versos 22 e 23. Esse discurso aqui não vai colar. Mateus 7, versos 22 e 23. Na minha versão diz assim: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nesse dia não tem como você apelar àquilo que você fez e realizou, não vai colar. Mas Senhor, foram mais de 30 anos de dedicação à igreja. Mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Olha aqui para mim, meu irmão, deixa eu dizer um negócio aqui para você. Deus ama tanto as pessoas que Ele quer salvar, que muitas vezes Deus instrumentaliza mesmo quem não se porta devidamente. E eu não vou longe para dar um exemplo. Houve um dia que um profeta ambicioso, cedendo às insinuações de um rei pagão, foi subornado para amaldiçoar o povo. Esse profeta sabia que ele não podia vacilar. Ele havia se afastado. O dom permanecia ainda nele. Mas não a dignidade. E porque ainda havia traço de dom, ele foi chamado e subornado para amaldiçoar o povo. Então, nessa teimosia dele, ele me sobe em sua jumenta e vai numa determinada direção. Quando Deus quer, Deus usa uma jumenta para botar o profeta na linha. Você acha realmente que Ele não pode usar eu e você? Não tome isso como pessoal. O fato de a gente ser usado aqui e ali não nos dará entrada no reino. Você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo?
Porque Deus instrumentaliza quem Ele quer, quando Ele quer, da forma como Ele quer. Não se escandalize que pessoas indignas possuam um dom extraordinário, porque isso não é raro na Bíblia. Tem um bocado que usou errado o dom. Saul foi cheio do Espírito no começo de sua carreira. Foi ou não foi? Virou um doido. Saul ficou doido. Olha Sansão. Olha como ele errou. Olha como ele foi fraco. Extremamente capaz em seus músculos, mas uma criança, emocionalmente, uma criança. É esse que eu quero, pai. Essa que eu quero, pai. Mimado. Pessoas com dons, mas que não honraram. Então algumas pessoas vão querer dizer, mas Senhor, a gente fez isso, aquilo e aquilo outro. Não conheço você. Você não passou tempo comigo. Havia traço, havia vestígios do dom. Eu usei você porque eu amo as pessoas e de alguma maneira Deus usa instrumentos estragados para alcançar seus filhos. Deus usa tudo e qualquer coisa, gente. Tudo e qualquer coisa. O fato de alguém ter um dom não indica que essa pessoa ela está no caminho da verdade e da justiça. Não indica. Muito pelo contrário. O uso que fazemos do dom, um dia nos será requerido de nossas mãos. Eu falo aqui para uma parcela de jovens. Eu disse isso para vocês segunda-feira, repito. A gente precisa ter um pouco mais de calma. O nosso ânimo precisa ser um pouco mais longo com os mais jovens, porque eles ainda estão aprendendo. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você que é jovem e tem talento. Você não é nada. Você não é nada. Se o que você faz atrai a atenção para si, você está furtando o Senhor de sua glória. Não vai dar em nada. Aqueles que fazem para aparecer, Jesus diz em Mateus capítulo 6, esses já receberam a sua recompensa. Que recompensa que foi? Foi um like na foto, um tapinha nas costas depois do culto, um elogio de um ou do outro, que gosta aí de ficar insuflando o ego do outro. Essa aí é a recompensa que você vai ter. Acaba, rápido, não é nada. Você que nasceu menos estragado na aparência, bonitinho ou bonitinha, porque a gente nasce meio estragado, né? Mas uns nascem menos estragados, são bonitos, bonitas. Se a sua beleza não atrai a glória ao seu Criador, você está perdido, você está perdida. Beleza é uma arma perigosíssima. Perigosíssima. Atrair a atenção dos outros pela aparência é muito vazio. Porque o tempo vai estragar a sua beleza. E vai haver um momento quando a maturidade chegar, você vai olhar para trás, você vai perceber que as pessoas nunca te respeitaram pelo que você era, mas pelo que você aparentava ser, e isso vai estragar. Não apoie-se na sua beleza, ela é muito frágil. E a lista vai. Não adianta achar porque nós fizemos isso, aquilo ou aquilo outro, que isso nos dará vantagem. Não nos dará. Porque na parábola todo mundo tem um pouco de óleo. Todo mundo tem um pouco do Espírito. Todo mundo de alguma maneira é um recipiente do Espírito de Deus. Todo mundo. Se você em algum momento aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você foi selado pelo Espírito e você tem uma medida da graça de Deus, na misericórdia dele. Não merece, mas tem. E isso de alguma maneira é útil. Aqui ou ali pode ser útil. Você tem alguma medida. Mas a parábola está dizendo o seguinte: você não pode fazer a sua caminhada sem reserva do óleo.
A diferença entre as tolas e as prudentes não foi se elas tinham ou não a palavra, não foi se elas tinham ou não uma boa expectativa em relação à volta de Jesus, não foi se elas tinham ou não um pouco do Espírito. A diferença está no preparo para a demora. Quando a crise se estabelece e o caráter é provado, essa é a diferença entre 5 de 5. É aí que eu quero chegar com você. Porque esse remanescente que identificamos, esse povo que Deus tirou do todo para cumprir o seu sagrado propósito, esse povo vai precisar se preparar para um momento sensível da história da humanidade. Daniel viu isso e ele disse assim, uma angústia qual nunca houve. E para uma angústia qual nunca houve, Deus precisará de um povo qual nunca houve. Você entende que a última geração de crentes que vai receber o Senhor em glória, ainda vivo, sem passar pela experiência da morte, no que diz respeito ao Espírito Santo, será muito mais madura e poderosa do que a era apostólica? Você já parou para pensar nisso? Então não pode ser pouco óleo. Não pode ser para uma pequena chama, não pode ser apenas para o início da sua carreira cristã. Aquele primeiro amor, aquela primeira empolgação, isso aí não lhe bastará. Por isso Jesus, na linguagem, na noite seguinte, ele fala a parábola das virgens na quarta noite para os discípulos, final da tarde, e na quinta noite, depois da ceia, em direção ao Getsêmani, ele gasta um tempo dizendo assim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. 10 vezes ele fala isso em João capítulo 15, porque você não pode apenas ter um bom começo, você não pode apenas ter uma boa largada, é um circuito e você precisa ter combustível até o final para completar a prova. Tem que estocar óleo, porque a diferença entre as tolas e as prudentes é que as prudentes estocaram óleo. Elas não foram se arrastando na vida cristã, elas não se contentaram com pouco. A serva do Senhor diz que toda reunião da igreja, inclusive os não badalados cultos de quarta-feira, toda reunião da igreja é um momento para você receber a chuva temporã e a chuva serôdia. É como se você estivesse depositando na sua lâmpada, ou no odre que você acompanha sua lâmpada, no reservatório, um pouco de óleo. Você precisa estocar óleo. Mas madrugadas, varando à noite, assistindo os seriados e maratonando, isso não ajuda a você estocar óleo. Isso consome o pouco que você tem. Horas e horas na frente do espelho, tentando melhorar aquilo que você aparenta ser e não trabalhando aquilo que você deveria ser, isso não ajuda você a estocar o óleo. O uso que você faz do seu celular, as 150 e 180 vezes, que é a média que estudos recentes indicam, que nós pegamos o celular para ver o que está acontecendo, por dia, isso não ajuda. Pai e mãe, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Alguns dos seus filhos estão numa fase que eles não precisam disso. Eles não precisam disso. Você está munindo eles, armando eles com uma arma de autodestruição. Eles não são maduros, vários deles, para administrar esse negócio aqui. Não são. Pode parecer papo de pastor retrógrado, que não está acompanhando, que agora o mundo é outro, a tecnologia é outra. Você vai nas literaturas a esse respeito. Conversei essa semana com o pastor Ronaldo, está preparando um sermão para vocês aqui, exatamente sobre isso. Vai nos especialistas e na literatura aplicada, não tem nada a ver com igreja, e vê o que esse pessoal anda dizendo sobre o estrago que isso anda fazendo na formação das mentes mais jovens. Isso não ajuda os nossos filhos a estocarem óleo. Somos tardios para as coisas de Deus. Chegamos atrasados para a escola sabatina, nos sentimos cansados para trazer nos aventureiros. Achamos que a nossa época de trazer para os desbravadores também já passou. Por favor, meu irmão, é hora de estocar óleo. Eu disse que ia ser um pouco mais leve hoje, né? Deus tem promessas extraordinárias. Mas você precisa estocar óleo.
você precisa estocar óleo. Você precisa ler sua Bíblia. Você precisa fazer seu ano bíblico. Você precisa fazer sua lição da escola sabatina. Você precisa ter na cabeceira de sua cama um livro da inspiração. Você precisa ter comunhão com os ensinos inspirados, para que a sua chama possa manter-se acesa. Repare uma coisa: a palavra de Deus que você possui, e na parábola ninguém está sem a lâmpada. A parábola diz que todos nós possuímos a lâmpada. Esta lâmpada é um recipiente onde o óleo ele é depositado. Porque na palavra o Espírito de Deus vai fazer o seu trabalho. E o pavio que sai de dentro da lâmpada, embebido pelo óleo, ele tem uma chama. Você é essa chama. Você é o resultado. Você é o produto da palavra com o Espírito. Repare nas palavras de Isaías, no capítulo 60, versos 1 e 2. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. As trevas cobrem a terra, a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Eu e você, nas palavras de Cristo, vós sois a luz do mundo. E dentro da analogia da parábola das virgens, a chama vem de dentro da lâmpada, que é a palavra, e o combustível, o óleo, que é o Espírito. Ou seja, a combinação entre a palavra de Deus e o Espírito de Deus é a chama que o mundo vai ver, que é sua vida ardendo. Você é o produto desses dois elementos essenciais da vida cristã. E lógico, na parábola todo mundo tem uma chaminha, todo mundo tem um pouco do óleo. Mas para o momento de crise você precisa de um reservatório, você precisa repor. Por isso você precisa estocar óleo. As suas orações, elas precisam deixar de ser superficiais. Você precisa fechar a porta do seu quarto, ajoelhar-se ao pé de sua cama e ter uma conversa franca com Deus. Você precisa falar com Deus sobre as tuas coisas. Isso é ter comunhão com Deus, falar com Deus sobre as nossas coisas. Tudo que de alguma maneira afeta o seu bem-estar, atrai o imediato interesse de Deus. Fale com Ele sobre as suas coisas. Vai haver algo em você, algo vai mexer com você. Nesse momento de comunhão e de conversa sincera, o Espírito de Deus vai provocar em você fome e sede da justiça. E esse momento de oração vai te levar à palavra. Encontre um jeito, um ritmo, uma forma, uma maneira de você ter contato com a palavra todos os dias. Essa palavra transforma, essa palavra santifica. Então você precisa falar com Deus honesta e claramente sobre as tuas coisas. E permita que Ele fale com você sobre as coisas dEle. Você vai começar a desenvolver discernimento espiritual. As coisas, a sua visão, o seu instinto, a maneira como você olha as pessoas, tudo isso vai sofrer alteração. Não há fórmula. Eu tenho aqui vários pastores que trabalharam 30, 40 anos, a fórmula não mudou. Eles começaram o ministério deles lá atrás, dizendo o que eu estou dizendo aqui, é Bíblia e oração, não tem outro, não é complicado, são dois elementos básicos da vida cristã. Você precisa falar com Deus sobre as suas coisas, e você precisa ler a Bíblia para Deus falar com você das coisas dele. Assim você está estocando óleo. A promessa é extraordinária. Repare, Joel capítulo 2, os versos 23 e 24 do profeta Joel. Olha só que coisa incrível.
Porque eu estou falando de óleo, não é? Joel capítulo 2, versos 23 e 24, olha a promessa. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de, que diz aí? Azeite. O primeiro capítulo de Joel descreve um cenário horroroso, faltando tudo, não havia suprimento algum. Mas um apelo ao reavivamento é feito no capítulo 2. A trombeta é tocada em Sião, os bebês, os mais velhos, todos são convocados. O sacerdote vai entre o alpendre e o altar interceder, pedindo: Senhor, deixa após si uma bênção. E a resposta positiva a essa busca é: eu vou dar as chuvas na justa medida, e eu vou fazer transbordar os celeiros de vocês, e eu vou dar óleo, eu vou dar o meu espírito numa medida extraordinária. Quando o profeta disse àquela mulher: pega todas as vasilhas da vizinhança, todas as que você puder, todas as que você puder. O azeite só parou de se multiplicar quando já não havia mais vasilhas para este azeite ser derramado e ser depositado. Não há nenhuma restrição da parte de Deus para conceder o Espírito, nenhuma. Ele está disposto a dar isso a você. O Espírito Santo não é um prêmio para quem anda na linha, para quem faz tudo certinho. O Espírito Santo, a sua primeira obra é fazer uma limpa, é um agente regenerador. O Espírito Santo é dado para quem precisa, não para quem merece, e nenhum de nós merecemos. Então o Espírito vem numa primeira leva para fazer a limpa, para fazer a mudança. Isso a gente conhece como temporã, prepara o solo. E depois ele vem numa medida extraordinária, enchendo todas as nossas medidas. Os anjos de Deus, a senhora White diz, eles olham com espanto como nós apreciamos tão pouco esse dom. Somos tão demorados para compreender isso. Oh Deus do céu, misericórdia. Nós vamos ouvir uma canção agora. E a minha oração é que Deus tome esse rapaz. Ele não merece ser usado, mas ele será usado. Nós não merecemos o dom, mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito hoje à noite. Pode ser que você tenha entrado aqui neste recinto hoje com uma expectativa completamente diferente, mas a minha oração é que Deus batize você com o seu Espírito hoje, aqui e agora. Alguns, eu sei, vão receber numa medida diferente dos outros, porque alguns têm se preparado mais adequadamente. Alguns têm desejado isso mais ardentemente. Mas há uma medida para você. Então, enquanto ele cantar, eu queria que você orasse por sua própria alma aí sentadinho nesse banco. Eu queria que você dissesse: Senhor, eu nem entendo direito o que é esse negócio do batismo do Espírito, mas se é para todo mundo como o Senhor prometeu, e se eu tenho que ter uma reserva deste óleo para aguardar o meu Senhor, eu quero que hoje o Senhor me dê o que o Senhor nunca me deu antes. Por tua misericórdia, rogue por sua alma aí, para que Deus batize você com o Espírito Santo hoje à noite. Não seria incrível? Não seria incrível você sair daqui na certeza de que o Espírito Santo se achou no direito de governar a sua vida, porque você deu espaço a Ele? Não seria incrível Ele entrar nos recintos mais secretos do teu coração na noite dessa quinta-feira, dizendo: agora você é meu, eu quero controlar você? Não seria incrível isso? Pois bem, ouça essa canção e ore.
ore por você.